Doces envenenados, uma pegadinha macabra, um predador escondido à vista de todos, uma vítima sem nome por quase 40 anos. Cada história é um lembrete sombrio de que, enquanto celebramos o terror por uma noite, o verdadeiro mal não precisa de fantasia no Halloween. Mas nesse vídeo será mostrada a raiz do mal, os mais famosos crimes reais que moldaram a história inteira do país com a cultura do Halloween mais enraizada no planeta, os Estados Unidos. Doces envenenados, o verdadeiro legado da lenda de Candyman. Deer Park, Texas, 31 de outubro de 1974, uma noite chuvosa de Halloween. O oculista Ronald Clark O'Brien decide levar seus dois filhos, Timothy de 8 anos e Elizabeth, para pedir doces. Eles se juntam a um vizinho, Jim Bates, e seus dois filhos para a tradicional caça doces ou travessuras pela vizinhança. O grupo visita algumas casas, mas em uma delas, infelizmente, as luzes estão apagadas. As crianças desapontadas seguem para a próxima casa, mas Ronald decidiu ficar para trás, sozinho na escuridão da varanda. Momentos depois, ele alcançou o grupo. De forma triunfante, em suas mãos ele segura 5 Pixie Sticks gigantes, canudos de plástico cheios de pó açucarado, um tipo de doce antigo dos Estados Unidos. Ele alegou que o morador daquela pequena casa finalmente o atendeu e, por pena das crianças que estavam pedindo doces na chuva, resolveu lhe dar esses pequenos presentes caros. Logo depois, de volta em casa, antes de ir dormir, Ronald pega seus filhos e os coloca em um quarto. E assim incentivou seu filho Timothy a provar um dos doces que eles ganharam. E, de forma triste, Timothy escolheu o Pixie Sticks. Ao provar o doce, ele reclamou de um gosto estranho, amargo. E para disfarçar, seu pai Ronald lhe deu um copo de um suco adocicado para ajudar a engolir. Minutos depois, um grito ecoou pela casa. Timothy está no banheiro, vomitando e convulsionando violentamente. Ele, infelizmente, morreu a caminho do hospital, menos de 1 hora depois de comer o doce. A investigação policial que se seguiu revelou um horror inimaginável. A autópsia confirmou que Timothy havia ingerido cianeto de potássio, um veneno letal e em quantidade suficiente para matar 2 adultos. A polícia, alarmada, correu para recuperar os outros 4 Pixie Sticks antes que outra criança os consumisse. A análise forense mostrou que todos os 5 doces haviam sido adulterados. Alguém havia aberto a ponta de cada canudo, substituído os primeiros centímetros do pó adocicado pelo veneno e, em seguida, grampeado a embalagem para fechá-la novamente. Dessa forma, a polícia descobriu que nenhum morador de rua, onde ele alegou ter recebido os doces, havia os distribuído. E a história de Ronald O'Brien começou a desmoronar. A investigação, então, se voltou para o próprio pai, descobrindo-se que Ronald estava afundado em dívidas, devendo mais de $100.000. Pouco antes do Halloween, ele havia feito várias apólices de seguro de vida para os seus 2 filhos, totalizando $60.000. Testemunhas confirmaram que nas semanas anteriores, Ronald havia perguntado em diversas lojas de produtos químicos sobre a disponibilidade e o preço do cianeto. O motivo de tal crime brutal foi claro: ganância. O assassinato de seu próprio filho foi um ato premeditado, e o Halloween foi a cobertura perfeita, achando que ninguém desconfiaria pela quantidade de doces. A data não foi a causa, mas o método. E a tradição inocente e benevolente do Halloween
que recebeu doces de estranhos, forneceu a O'Brien um álibi que ele esperava que parecesse aleatório. Ao também distribuir os doces envenenados para outras crianças, ele tentou criar a narrativa de um maníaco anônimo, um medo que já era crescente na sociedade da época para desviar qualquer suspeita de si mesmo. Ronald Clark O'Brien foi condenado por assassinato e executado em 1984. Seu crime lhe rendeu os apelidos de O Homem que Matou Halloween e o mais famoso, Candyman, que inspirou diversos filmes, histórias e contos aterrorizantes sobre a tradição do Halloween. Mas seu legado ele foi muito além. O caso gerou uma onda de pânico nacional na época que mudou para sempre a forma como a América do Norte celebra o Halloween. Ele solidificou a lenda urbana dos doces envenenados, levando ao surgimento de eventos comunitários em locais seguros, hospitais oferecendo exames de raio-x de doces e uma desconfiança que persiste até hoje. A pegadinha macabra, a decapitação de Patricia Ward. Há poucos dias do Halloween, as ruas de Farmingdale, em Nova York, já estão no clima de festa. Mas o que os moradores testemunharam naquela noite estava além de uma simples decoração. Por volta das 8 horas da noite, uma cabeça ensanguentada foi vista repousando em frente a um condomínio de apartamentos. Imersos no espírito do Halloween, a reação inicial de muitos foi de normalidade. Eles pensaram que era uma pegadinha de mau gosto, uma decoração de Halloween excessivamente realista. Entretanto, um corpo foi encontrado escondido em uma rua próxima. E o corpo estava decapitado. Foi quando o horror caiu sobre os locais. A cabeça havia sido chutada para o outro lado da calçada. A vítima foi identificada como Patricia Ward, uma professora universitária de 66 anos, muito querida e respeitada em sua comunidade. E o assassino era seu próprio filho, Derek Ward, de 35 anos. Cerca de 30 minutos após cometer o crime, Derek caminhou até os trilhos de trem mais próximos e atirou-se na frente de um trem da Long Island. A investigação revelou uma história de profunda tragédia pessoal, datando de quase uma década. Derek Ward tinha um longo histórico de problemas psiquiátricos. Embora a motivação exata para seu ato final de violência permaneça desconhecida, ela estava claramente enraizada em sua grave doença mental, o que acabou levando a vida de uma mãe, uma professora inocente que não merecia um fim tão trágico. Enquanto o caso do Candyman foi um crime de malícia calculada e gananciosa, a tragédia da família Ward foi um exemplo do colapso mental da mente humana. O pesadelo em Napa, o duplo homicídio pós-Halloween. No Halloween de 2004, Napa, Califórnia, um endereço em uma comunidade onde crimes violentos são raros, 3 colegas de quarto que se mudaram recentemente para o local após muito trabalho, Leslie, Adriane e Lauren, passam a noite distribuindo doces para as crianças da vizinhança, querendo se apresentar. E por volta das 11 horas da noite, as luzes se apagam e a casa fica em silêncio. Mas o que aconteceu em seguida transformaria a casa de seus sonhos em um pesadelo. Pouco depois da 1h da manhã, já no primeiro dia de novembro, Lauren, que dormia no andar de baixo da casa, é acordada por barulhos altos e um grito aterrorizante vindo dos quartos de cima. Ela ouve passos pesados descendo as escadas, correndo em sua direção. Em pânico, ela abre a porta dos fundos e foge para o quintal. O invasor, por uma razão desconhecida, não a segue. Ele foge pela janela da frente, o mesmo local por onde entrou.
Aterrorizada, Lauren volta para dentro e sobe as escadas. Porém, lá ela encontra uma cena de horror absoluto. Suas duas amigas, Leslie e Adriane, foram encontradas esfaqueadas múltiplas vezes ao redor do corpo inteiro e sem nenhum traço de vida. A polícia de Napa ficou perplexa. Não havia sinais de arrombamento e o ataque parecia pessoal e direcionado, não aleatório. A investigação se arrastou por quase um ano com poucas pistas. A comunidade vivia com medo e os rumores se espalhavam, muitos focados na vida social de Leslie, que era nova na cidade. Entretanto, a principal pista surgiu de evidências forenses e uma marca de cigarro muito específica foi deixada para trás. E, finalmente, quase depois de um ano de pesquisas e investigação, uma correspondência de DNA trouxe a chocante reviravolta. O DNA pertencia a Eric Couple, e a conexão dele com as vítimas foi a parte mais chocante. Eric Couple era o marido de Lily, uma das melhores amigas e colegas de trabalho de Adriane. Ele e Lily haviam inclusive ajudado Adriane a se mudar para aquela mesma casa. A informação mais horrível sobre o caso não foi apenas o jeito que tudo ocorreu, mas o porquê ocorreu. Couple se entregou à polícia após seu DNA ter sido encontrado e confirmou sua terrível motivação. Por anos, Couple havia tentado flertar com a amiga de sua esposa Lily, a Adriane. E, claro, sendo rejeitado inúmeras vezes, o ódio e o desejo de vingança em Couple o consumiu, culminando na brutal noite de Halloween de 2004. E mais uma vez, o assassino não era um monstro mascarado que surgiu da noite. Era alguém do círculo mais íntimo das vítimas, consumido pela inveja e a vingança. Antes do próximo caso, não se esqueça, dê um like e se inscreva se quiser fazer parte da comunidade onde buscamos o além e acompanhar mais crimes e casos assustadores de outras partes do planeta. E não compartilhe no comentário qual a história mais assustadora de Halloween que você passou na sua vida. Não queremos ter pesadelos. Obrigado. O mistério das meias laranja. A vítima anônima do Halloween. Agora, de volta ao passado, 31 de outubro de 1979, ao lado da Interestadual 35 em Georgetown, Texas, o corpo de uma jovem mulher foi encontrado em um bueiro. Ela havia sido agredida e estrangulada, estava nua e, algo curioso, não havia nada perto de seu corpo, exceto por uma única peça de roupa que lhe daria um nome por mais de 4 décadas. Um par de meias laranja. Sem identidade, sem pistas, ela se tornou a Jane Doe das meias laranjas, ou em inglês, Orange Socks Doe. O caso, mesmo depois de diversas investigações minuciosas, permaneceu frio por mais de 40 anos. E, embora um notório serial killer chamado Henry Lee Lucas tenha confessado o crime, sua confissão foi cercada de dúvidas desde o início. Ele se contradisse o tempo todo, e havia provas de que ele estava na Flórida e não no Texas na data do assassinato. Mesmo assim, ele foi condenado com a pena de morte. Mais tarde, ele retratou-se da confissão, assim como fez com mais de 2.000 casos de outros assassinatos que ele confessou falsamente. E as dúvidas persistentes sobre sua culpa levaram o tribunal a perdoar Henry da pena de morte. A identidade da mulher permaneceu um mistério angustiante. Quem era ela? Quem a amava? Quem sentiu sua falta?
por décadas não houve respostas. Mas, 40 anos depois, uma nova tecnologia daria voz à vítima silenciosa, usando genealogia genética. O DNA Doe Project, uma organização sem fins lucrativos, conseguiu construir uma árvore genealógica a partir do DNA da vítima, identificando um primo em potencial. Ao mesmo tempo, em outro lugar do país, a irmã de uma mulher desaparecida há muito tempo vê um esboço facial revisado do caso Meias Laranja na televisão, e a semelhança a perturbou. Ela entrou em contato com as autoridades e forneceu uma amostra de seu DNA. E, em agosto de 2019, a correspondência foi confirmada. A Meias Laranja finalmente tem um nome: Deborah Jackson. Na época do assassinato, ela tinha 23 anos e a investigação revelou que ela havia saído de casa em Abilene, Texas, em 1977, 2 anos antes de seu corpo ser encontrado. Sua família, acreditando que ela apenas queria começar uma vida nova e estava bem, nunca reportou como desaparecida. A verdadeira tragédia desse caso, por 40 anos, não foi apenas o assassinato, mas a demora para que seu nome pudesse ser honrado. Uma fantasia nojenta. O caso de Rebecca Gay. Esse último caso é, sinceramente, o mais nojento e repugnante de todos dessa lista. Em Broomfield Township, Michigan, o Halloween de 2012 começou com uma sensação de pavor que nada tinha a ver com as decorações festivas. Rebecca Gay, uma jovem mãe de 24 anos, não apareceu para trabalhar naquele dia. A preocupação rapidamente se transformou em alarme. Ela havia desaparecido. A comunidade uniu-se em busca de resposta. Rebecca era uma mãe dedicada ao seu filho de 3 anos, Conway. A família, devastada, buscava conforto e liderava as buscas. Um dos pilares da comunidade, o reverendo John White, de 55 anos, pastor da igreja local, era uma figura central nesse drama. Ele não era apenas um líder espiritual, ele era o noivo da mãe de Rebecca, uma figura quase paterna. Ele chegou a pedir publicamente que sua congregação orasse pelo retorno seguro de Rebecca. White era tão próximo e confiável que até cuidava ocasionalmente do pequeno Conway, o filho de Rebecca. Enquanto a comunidade orava pela moça desaparecida, os investigadores começaram a analisar o círculo íntimo da vítima. E, rapidamente, de forma suspeita, a polícia identificou o reverendo como uma pessoa de interesse. E logo em seguida, a fachada de líder espiritual e avô postiço começou a desmoronar. A investigação revelou um segredo chocante. Desconhecido de sua congregação e da família de Rebecca, John White era um ex-condenado com um passado violento. Ele já havia cumprido pena por homicídio culposo e tinha um histórico de ataques brutais contra mulheres. Apenas um dia de investigação após o desaparecimento de Rebecca, a pressão foi demais. White confessou e a verdade era mais doentia do que qualquer um poderia imaginar. Nas semanas anteriores ao Halloween, o pastor foi consumido por fantasias sombrias alimentadas por vídeos pornográficos envolvendo filia. Nas primeiras horas do dia 31 de outubro, depois de beber, ele foi ao trailer de Rebecca, que ficava no mesmo parque que o seu, e escondendo um martelo de borracha e uma abraçadeira de plástico, ele começou a conversar com Rebecca
e, desavisada, o deixou entrar. White atacou Rebecca, golpeando-a repetidamente na cabeça e estrangulando-a até a morte. Durante todo o horror, o filho de Rebecca dormia profundamente no quarto ao lado. Depois de extravasar seus horrendos sentimentos, o que se seguiu foi uma demonstração de crueldade calculada. White levou o corpo de Rebecca para uma vala a cerca de 1,5 km de distância e, depois de se livrar do corpo, ele voltou ao trailer. Vendo o pequeno Conway deitado na cama, ele o vestiu em uma fantasia de Halloween e, como se nada tivesse acontecido, entregou o menino ao pai da criança no estacionamento de um supermercado. Ele levou os investigadores ao local exato onde havia escondido o corpo. Admitiu que despiu Rebecca, mas alegou não se lembrar se havia consumado sua fantasia necrófila. E 1 ano depois, John White foi condenado a pelo menos 56 anos de prisão. Mas a justiça teria um fim abrupto. Apenas 4 meses após sua sentença, ele foi encontrado tendo se enforcado em sua cela. Um pastor, que deveria significar um símbolo de esperança, um líder espiritual e benevolente, deixou para trás um legado de violência e uma família devastada pela traição inimaginável de um homem que deveria protegê-los. Compartilhe nos comentários qual país você acha que tem os mais perturbadores crimes do mundo. E, se busca conhecer mais histórias como essa, não se esqueça, se inscreva para fazer parte da comunidade onde buscamos o que faz e o que não faz parte do além. E acompanhar os mais bizarros acontecimentos do planeta. Deixe um like e cuidado, não compartilhe esse vídeo a não ser que queira aterrorizar alguém.